começarmos a fazer esse short, nós vamos precisar de fita métrica, agulha. A agulha que eu tô usando é a número 3. E a linha da preferência de vocês. Eu vou usar a Charme na cor 8001, que é o branco. E a gente vai começar pela cintura, por isso que vocês precisam ter a fita métrica para poder tirar a medida da cintura de vocês. Eu já comecei aqui fazendo, só pra vocês verem como que vai ficar. E aí eu vou pegar uma sobra de linha aqui pra mostrar pra vocês como que vai fazer esse início. Então essa aqui é a cintura, depois a gente vai unir as duas pontas pra poder dar continuidade no short, ok? Então, vou pegar aqui uma sobra de linha pra mostrar como que vai ser esse início. Tirou a medida da cintura, a gente vai começar aqui fazendo 15 correntinhas. Se vocês quiserem essa cintura, essa parte da cintura mais larga, vocês podem fazer mais do que 15 correntinhas. Então, pra mim, essa largura ficou boa da cintura. Eu vou fazer as 15 correntinhas mesmo. Então, 15 correntinhas. E aí, a gente faz aqui um ponto baixo. Então, a gente pula essa daqui e começa aqui fazendo um ponto baixo. A gente vai fazer um ponto baixo para cada correntinha. Insere aqui. Mais um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Opa, opa. E assim vai indo, gente. Sem segredo. Um ponto baixo para cada correntinha até chegar aqui no finalzinho. No total, gente, nós vamos ter 14 pontos baixos, certo? Então, vou terminar aqui e já volto. Então, gente, feita aqui as 14 correntinhas, os 14 pontos baixos, desculpa, nós vamos subir uma correntinha. Subiu uma correntinha, virou. E vamos repetir a mesma coisa, pegando na alcinha de trás. Tá vendo? Então, a gente vai pegar aqui na alcinha de trás e vai fazer um ponto baixo. Certo? Alcinha de trás. E faz um ponto baixo. Alcinha de trás. Ponto baixo. E vai fazer isso por toda a carreira, até no finalzinho. Tendo novamente 14 pontos altos. A gente vai fazer isso até atingir os centímetros da cintura. Então, vocês vão fazer até dar o tamanho que vocês querem para a cintura. Vai ser só essa repetição. Ponto baixo sobre ponto baixo, 14 pontos baixos. Sempre pegando na alcinha de trás, para poder dar esse efeito. Chegando aqui nesse finalzinho, olha, a gente vai fazer mais um ponto baixo aqui. E o outro ponto baixo que vocês têm que fazer é pegando na alcinha desse último ponto. Porque se vocês deixarem esse último ponto pra trás, vai ficar torto. Então, prestem bastante atenção nisso. Então, a gente sempre vai pegar esse último aqui, ó. Essa última alcinha aqui, tá? Deixa eu segurar melhor aqui pra gente poder ver certinho. Ok. Então, sempre pego nesse último pra não ficar torto. Tudo bem? Só prestar atenção nisso. E aí, aqui, ó, a gente vai subir mais uma correntinha, virar e repetir tudo de novo. Pra não ter erro, é bom vocês irem fazendo e ir contando, porque como precisa ter 14 pontos baixos, então pra vocês terem certeza que tá tudo certinho, é só ir contando. Até dar os centímetros que vocês vão precisar. Vou fazer aqui mais uma vez, pegando na alcinha de baixo. Pegando na alcinha de baixo. E é isso. Depois que vocês terminarem de fazer essa sequência,
vai ficar assim. Esse é o tamanho da minha cintura. Vou medir aqui pra vocês verem qual que foi o tamanho que ficou. Para a minha cintura deu 78 centímetros, então eu fiz 78 centímetros dessa sequência. Agora, gente, depois que a gente termina de fazer toda essa sequência, nós vamos juntar as duas pontas, tá? Então, terminaram de fazer aí o último pontinho de vocês. Terminou o último pontinho. Pega um lado com o outro pra juntar. Nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui. E vamos subir uma correntinha. Pego um lado com o outro. Aqui, ó, nós vamos pegar essa alcinha toda, tá vendo? E a alcinha toda do outro lado. Não sei se tá dando pra vocês verem. Então, pegou uma alcinha com a outra e puxou. Ao invés de fazer um ponto baixo, como seria se fosse assim, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, é só pegar essa alcinha e passar aqui. Então, vamos de novo. Pega uma toda desse lado, a alcinha toda. E a alcinha toda do outro lado. Puxa. E passa aqui. Se tiver alguma dúvida, só voltar no vídeo. Mas acho que deu pra vocês entenderem. Vou fazer aqui novamente, ó. Pega a alcinha toda desse lado, pega a alcinha toda do outro lado. A gente vai fazer isso até o finalzinho. Ficar assim. Vai ficar bem presente. Nós vamos virar nosso trabalho pra que essa costura que a gente fez fique por dentro, tá? Então a gente vira aqui pra gente dar sequência no short. Então, aqui. Pronto. Ele vai ficar assim. Agora, nós vamos subir uma correntinha. Duas correntinhas, na verdade. Acho que fica melhor. E aqui nesse espaço, nós vamos pegar e fazer meio ponto alto. Vamos pegar no outro espacinho e fazer o outro ponto alto. Outro meio ponto alto, desculpa. No outro espacinho, meio ponto alto. Tem em cada espacinho desse, até chegar aqui, nós vamos fazer meio ponto alto. Então, vai ser um meio ponto alto para cada espacinho, tá? Toda a volta, até chegar aqui. Então, gente, já terminei aqui, fiz toda a minha volta, tirei o zoom pra vocês verem como que tá ficando. Deixa eu aumentar aqui. Tá. Então, terminei aqui no último pontinho. E agora aqui, gente, nessa segunda alcinha que nós fizemos, nesse segundo pontinho que nós fizemos, vamos colocar mais um ponto, um meio ponto, pra poder unir, certo? E aí vai ficar assim.
Nesse próximo ponto aqui, nós vamos fazer 2 meios pontos. E agora vai ser a carreira de aumento. Então, fez um ponto aqui. No próximo, nós vamos fazer 2. 2 meios pontos. Então, e no mesmo lugar, mais um. Certo? No próximo, a gente vai fazer um ponto só. Fica assim. Aí, no próximo, serão 2. Então, vai ser essa sequência. 2 pontos, 1 ponto. 2 pontos, 1 ponto. Até completar toda a volta e chegar aqui. Tá? Então, gente, agora eu terminei aqui minha carreira de aumentos. Aí, aqui, no meu caso, eu terminei aqui os últimos pontinhos com dois meio pontos. No caso de vocês, se terminarem com um ponto só, não tem problema. Vai depender do tamanho da cintura de cada uma dos centímetros que a gente fez em relação à cintura. Agora a gente vai fazer a próxima carreira, não vai ter nenhum aumento, a gente vai fazer um ponto sobre ponto, tá? Então, deixa eu aumentar o zoom aqui. Então, chegou aqui no finalzinho, eu coloquei essa linha aqui pra ser como o meu marcador, já que eu não tenho um marcador, então eu coloquei um pedaço de linha. Vocês podem fazer a mesma coisa pra não se perderem. Então, a gente vai terminar aqui e aí a gente vai colocar onde tá o marcador, que foi onde a gente começou essa carreira de aumento. A gente vai colocar um meio ponto. Deixa eu passar essa linha pra cá. Isso. No próximo ponto, outro meio ponto. No próximo, outro meio ponto. E vai ser assim por toda a volta. Não vai ter nenhum ponto de aumento. Vai ser meio ponto sobre meio ponto, ok? A gente vai fazer por toda a volta até chegar aqui na onde a gente começou. Eu aconselho vocês realmente a colocar um marcador para não se perderem nessa parte, tá? Então, sem segredo, vou fazer mais aqui, mais uma vez aqui. Então, meio ponto. No próximo ponto, outro meio ponto. E vai ser isso por toda a volta. Então, a gente terminei aqui a nossa terceira carreira. E agora a gente vai para nossa quarta carreira. E vai ser a mesma coisa, vai ser a mesma repetição. Meio ponto sobre meio ponto. E aí, o que vai acontecer? A gente vai fazer dessa quarta carreira até a 10ª carreira. Então, a gente já tá na quarta, falta mais 6 carreiras para alcançar 10 carreiras. E vai fazer nessa repetição, um ponto sobre o outro. Então, eu vou fazer aqui mais uma vez, só para vocês compreenderem. Então, eu terminei aqui. E agora a gente vai fazer mais um ponto para dar início na quarta carreira. Se vocês tiverem marcador, pode colocar o marcador. Eu vou colocar o pedacinho da linha. Gente, eu perdi o pedacinho da linha. Peraí que eu vou arrumar. Ah, não tá aqui, ó. Eu vou colocar aqui um pedacinho da linha só pra mim não me perder. Isso, depois eu dou um nozinho nela. Então, agora no próximo ponto a gente vai fazer meio ponto alto novamente. Vai ser a mesma coisinha da outra carreira, vai ser só repetição. E a gente vai fazer isso até a 10ª carreira. E aí vai ser isso por toda a volta até a 10ª carreira, meio ponto sobre meio ponto. Então, gente, já terminei aqui as minhas 10 carreiras. Tá ficando assim. Agora a gente vai para a 11ª carreira. Essa carreira agora vai ser de aumento. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Então, começando a 11ª carreira. Aqui onde está o meu marcador. Nós vamos fazer 4 pontos, um sobre o outro. E no 5º ponto a gente vai fazer um aumento. Então, já fiz um aqui. Então, 2,
3, 4. Fizemos 4 pontos. Agora, vamos fazer 2 pontos aqui. 2 meio pontos altos. No mesmo lugar. E vai ficar assim. Tá? E meu marcador, ele tá aqui. Pra mim não me perder. Então, no próximo, a gente vai fazer um sozinho. Deixa eu ajeitar isso aqui direitinho. Isso. Tô fazendo de novo. Então, 1, 2, 3, 4. No quinto, a gente vai fazer 2 no mesmo espaço. E aí, novamente, vai ter essa repetição. 4 sozinhos e 1 com 2. Então, vou fazer novamente pra vocês pegarem certinho. 1, 2, 3, 4. E no quinto, 2 juntos. E vai ser isso por toda a volta até chegar lá no nosso marcador. No caso, o meu tá aqui. Vai chegar lá no marcador. Então, vocês vão fazer 4 sozinhos e 1 aumento, tá? Por toda a volta. Aí, eu vou terminar aqui e já volto pra mostrar a próxima carreira. Bom, gente, já terminei aqui a carreira de aumentos, a 11ª carreira. E agora, as nossas próximas carreiras serão só ponto sobre ponto. Então, não vai ter nenhum aumento mais. Então, a gente vai fazer aqui, que então é onde eu terminei, que a gente vai colocar o nosso marcador. E vai fazer ponto sobre ponto. Como a gente já tinha feito em outras carreiras. E vai ser assim, ponto sobre ponto por toda a volta, até dar o tamanho que a gente quer do nosso short. Então, assim, eu vou fazer aqui pra falar pra vocês quantas carreiras que eu vou preferir fazer para o meu short. Então, aí vocês vão fazendo também até dar o tamanho do short de vocês. Então, eu vou tirar um pouco do zoom aqui pra mostrar pra vocês como que tá ficando. Isso. Então, tá ficando assim. Aí agora é só a gente fazer as outras carreiras. E aí depois, dando o tamanho que vocês vão preferir para o short de vocês, aí a gente já vai começar a fazer a separação de um lado e do outro. Entendeu? Vocês vão entender. Então, vão fazendo aí. E é isso. Acho que não tem nenhum mistério. Vou mostrar aqui novamente, ponto sobre ponto. Deixa eu aumentar o zoom. Aumentar. Esse aqui, ponto, ponto sobre ponto. Vai ser só isso por todas as carreiras. Então, estamos fazendo todas as voltas, vai colocando o marcador para não se perderem e é isso. Então, gente, eu fiz aqui mais 16 carreiras, ao todo eu fiquei com 28 carreiras. Desculpe se minha voz estiver um pouco estranha, mas é porque eu acabei gripando, enfim. Agora a gente vai começar a parte da divisão da nossa perna. E como eu tinha dito anteriormente pra vocês, façam a quantidade de carreiras que vocês acharem o ideal para o tamanho do short de vocês. Pra mim, parece que esse vai ser um tamanho bom, um tamanho suficiente. Bom, pra fazer essa divisão, nós temos que contar os pontos e deixar a mesma quantidade de um lado e a mesma quantidade do outro pra não ficar torto. Então, nessa parte aqui que vocês terminaram, a partir dessa parte que a gente terminou, que vocês fizeram o último ponto da carreira, aí vocês começam a contar, e aí vocês contam até o ponto, na mesma direção desse ponto final aqui. Deu pra entender? Será que ficou confuso? Vou explicar de novo. A gente terminou aqui, certo? A gente terminou aqui. Aí aqui desse lado, vocês viram que eu já até marquei, porque eu já contei. Desse lado aqui a gente vai ter um ponto que vai estar na mesma direção desse.
certo? Então, a gente vai contar quantos pontos ficaram aqui e vai contar também se do outro lado tem a mesma quantidade de pontos. Se não tiver, aí vocês vão ajeitando, vocês vão acertando, vão colocando na direção do ponto que vai coincidir, que vai dar certo. De deixar a mesma quantidade de um lado e a mesma quantidade do outro. Se não tiver dado pra compreender, é só deixar nos comentários que eu tento explicar melhor, ok? Mas, enfim, acho que não tem erro. Então, é isso. Terminamos aqui. Vamos contar os pontos pra fazer a nossa divisão das pernas. Deixar a mesma quantidade de um lado, a mesma quantidade do outro, tá? No meu caso aqui, ficou 147 pontos desse lado e 147 pontos para esse lado. Então, ficou exatamente igual. E aí, então, a gente vai fazer aqui, vai subir 24 correntinhas pra poder unir com o outro lado. Então, já deixei a minha marcação aqui pra saber onde que eu tenho que unir. Então, vamos lá. Fazer 24 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui nós fizemos as nossas 24 correntinhas. E agora vamos... Eita. E agora a gente vai unir com o outro lado, na parte que a gente marcou, que dá a mesma quantidade de pontos para ambos os lados. Então, vou unir aqui. Deixa eu ver. Acho que eu tenho que colocar aqui no meio. Isso. Eu vou unir aqui com um ponto baixíssimo. Acho que é isso. Agora, eu vou virar pra gente poder começar a fazer a nossa perna. Aqui a gente virou. Deixa eu arrumar aqui certinho. Isso. Então é isso. A gente uniu, vira pra poder começar a fazer essa sequência. E não vai ter nenhum segredo, gente. Vai ser o mesmo ponto, meio ponto, sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição. Vai ser ponto sobre ponto. Então vamos lá, gente. A gente pega aqui na agulha e vai começar a fazer. Vamos subir uma correntinha, né? Eu já tinha subido, não sei porque que eu desfiz. A gente vai fazer aqui o nosso... Nesse primeiro ponto, depois da união, a gente vai fazer nosso meio ponto. Então, a gente vai seguir fazendo meio ponto sobre meio ponto até chegar nessa parte aqui. Tá? Então, a gente vai fazer meio ponto sobre meio ponto até chegar aqui. E aí depois eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer aqui. Então, vamos lá. Meio ponto sobre meio ponto. Então, gente, já terminei aqui de fazer a minha volta e parei aqui no início das correntinhas que nós fizemos. Vocês lembram que a gente fez correntinhas? A gente começou desse lado e passamos pra esse lado. Fez mesmo? Ou foi ao contrário? Enfim, vocês lembram que a gente fez. E aí, agora nós vamos dar continuidade, nós vamos colocar meio ponto sobre cada correntinha. Então, se nós fizemos 24 correntinhas, nós temos que ter 24 pontos aqui. Então, não tem segredo nenhum. Vai continuar com a mesma repetição de meio ponto sobre cada correntinha. Deu pra entender? Acho que sim, né? Então, vou fazer aqui pra vocês verem. Caso vocês tenham feito mais de 24 correntinhas para o short de vocês, não tem problema. Vocês vão continuar com o meio ponto na mesma quantidade de correntinha que vocês fizeram, tá? Então, é isso. Vou terminar de fazer aqui
preencher toda essa correntinha. E na hora que chegar aqui, eu volto com vocês. Então, gente, eu já fiz aqui as minhas os meus 24 pontos. E aí fica assim, tá? Então, esse aqui é um lado, uma perna. Esse aqui vai ser a outra perna. Então, a gente vai fazer a volta aqui dessa perna e depois a gente vai fazer o outro lado. E aqui, gente, não tem segredo. A gente vai continuar na mesma repetição que a gente vem fazendo em todo o nosso short, que é fazer um meio ponto para cada meio ponto de base. Então, a gente vai fazer preencher toda a volta, e a quantidade de carreiras vai depender também da forma como vocês vão querer o short de vocês. Eu não tenho certeza quantas carreiras eu vou fazer. Eu vou preencher aqui, eu vou fazer as minhas carreiras e eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês quantas que eu fiz. Então, gente, já terminei aqui de fazer as minhas carreiras. Eu fiz 7 carreiras e finalizei com um ponto baixo. Essa parte aqui seria meio que como se fosse um biquinho, só pra poder finalizar tudo. Se vocês preferirem fazer outro tipo de ponto, por exemplo, ponto picô, ficaria muito bonito também, fica a critério de vocês. Eu preferi fazer um ponto baixo mesmo, mais simplesinho, e aí a gente já finaliza aqui e começa o outro lado. O ponto baixo, para caso vocês não lembrem como que faz, vocês vão passar aqui a agulha, vão puxar a laçada e passar. Vou mostrar mais uma vez. Entrou, puxou, pá. Entrou, puxou a laçada, passou. É bem simplesinho. Então, é isso. Agora deixa eu fazer um ponto baixíssimo aqui. Já vou cortar minha linha e começar o outro lado. Depois eu vou arrematar isso daqui. Bom, agora começando aqui o outro lado. Deixa eu virar o short pra ficar mais fácil. A gente vai iniciar. Aqui. Bom, vocês podem iniciar na parte que vocês acharem melhor. Vou iniciar aqui. Introduzir a minha linha aqui. Isso. Dá um nozinho aqui. Depois eu vou arrematar esse fio. Aí a gente sobe uma correntinha. Acho que tá muito longe, mas, né, deixa eu dar aproximar. Pronto, acho que fica melhor. Então, subi uma correntinha e já vou fazer... subi uma correntinha e eu vou fazer aqui, nesse mesmo ponto, um meio ponto. Faço aqui um meio ponto. Isso. Aí agora a gente vai fazer meio ponto sobre meio ponto, da mesma forma como a gente já tava fazendo. Aí na hora que chegar aqui, na hora que a gente terminar de preencher essa lateral, tá vendo? Na hora que a gente terminar de preencher essa lateral que eu vim aqui, eu volto com vocês pra mostrar como que a gente vai fazer essa voltinha. Tá, gente? Olha só, aqui foi onde nós iniciamos, que eu iniciei com vocês. Já fiz aqui os meus meios pontos altos. Aí agora, chegando aqui nessa curvinha, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Então aqui, ó, só pra vocês não se perderem, desse ponto aqui que a gente iniciou, a gente fez uma correntinha, a gente subiu uma correntinha, colocou meio ponto alto e foi fazendo os meios pontos altos. Então aqui deu 1, 2... Não vou contar a correntinha não, vou contar só o meio ponto alto. Então, uma correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Tá, então a gente fez aqui 27 pontos. E aí, feitos os 27 pontos, nós vamos chegar nessa curvinha. E, em vez de fazermos aqui meio ponto alto nesse meiozinho aqui,
a gente já pula para esse próximo ponto. Tá dando pra vocês verem? Deixa eu aproximar um pouco mais. Então aqui a gente fez 27 pontos. Aí chegou na curvinha, nós vamos pular 1, 2, 3 pontos e fazer no próximo o nosso meio ponto alto, ok? Então, pulou essa parte e já vem para esse pontinho aqui. E aí vai ficar assim, tá? E aí é só fazer, continuar na sequência de meio ponto alto sobre meio ponto alto, sem segredo. Ok? Então a gente faz essa curvinha aqui desse jeito e o resto é só continuar a mesma repetição que a gente já vem fazendo, tá? Então, ficou assim, a gente continua fazendo a nossa repetição e na hora que eu voltar aqui eu mostro pra vocês... Saiu da... Isso. Na hora que voltar aqui eu mostro pra vocês como que a gente tem que continuar, mas assim, é a mesma coisinha do outro lado, do mesmo jeito que a gente fez do outro lado, a gente vai fazer desse. Bom, gente, chegando aqui nessa partezinha, nós só iremos fazer meio ponto alto aqui e dar continuidade. Então a gente pula essa correntinha que a gente fez e faz meio ponto em cima do meio ponto que a gente tinha feito. É só isso, bem simplesinho. A gente já fez o nosso meio ponto aqui. Pronto. E damos continuidade fazendo aquela mesma sequência de meio ponto sobre meio ponto. Como do outro lado eu tinha feito 7 carreiras, desse lado eu também vou fazer 7 carreiras e vocês fazem a quantidade de carreiras que vocês fizeram, ok? Então é isso. E aí, depois que terminar as carreiras que vocês fizerem, é só passar o ponto baixo em volta ou outro ponto que vocês tenham escolhido passar para poder finalizar. Então eu vou fazer aqui as minhas 7 carreiras, o meu ponto baixo e aí a gente já termina. Então, gente, eu já terminei de fazer o meu short. Eu ia fazer um negócio pra colocar um cinto nele, só que eu preferi deixar assim mesmo. Então, eu coloquei em cima da cama pra poder ficar melhor pra vocês visualizarem ele por completo, como que ele ficou. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se vocês tiverem gostado, deixa o like de vocês. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E até o próximo vídeo.